Alô, alô, categoria bancária, bancários e bancários. Este é o E Agora, mais uma edição do E Agora, começando aqui, o programa dedicado ao debate dos balanços e das perspectivas dos diversos bancos, dos fatos que estão na boca dos trabalhadores aqui na nossa base de Porto Alegre região. Hoje, a gente está aqui com, mais uma vez, sempre, convidados especialíssimos, mas hoje a gente tem um tema que transcende Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, é um tema de todos os bancos, mais especificamente é um tema de Porto Alegre, que é uma lei que foi aprovada na Câmara de Vereadores, que ela retira a obrigatoriedade da presença, da instalação de portas giratórias nos bancos dessa cidade. É sobre isso que vamos discutir. Desde já, eu chamo o pessoal para se inscrever, para dar a curtida, vir também no comentário com a gente. Sempre lembrando, aqui um oferecimento de Sind Bancários, diga sim para quem defende você. Na técnica nós temos a Fernanda Hartmann e na coordenação a Aline Adolfo. Vou apresentar aqui os nossos convidados. Aqui ao meu lado, ele, ex-presidente, eterno presidente aqui do Sind Bancários, hoje vice-presidente da CUT-RS, Everton Jimenez. Do outro lado da mesa, Simone Medeiros, diretora do departamento jurídico aqui do Sind Bancários. E também João Rosito, advogado, assessor jurídico aqui da casa do Sind Bancários. Bom, vamos começando esse debate falando de como foi a aprovação desta medida, né, desta lei que está dando tanto que falar, que a gente segue apelando pelo bom senso do prefeito Melo para que vete essa lei, que vai com toda certeza expor muitos bancários, bancárias, vigilantes, os próprios clientes. Bom, uma notícia do nosso site de meio de dezembro do ano passado. Sem ouvir bancários, Câmara de Vereadores retira a obrigatoriedade das portas giratórias em Porto Alegre. Mudança na lei ainda depende da sanção do prefeito Melo. Na avaliação do movimento sindical, decisão expõe bancários e a população. Sem debater com a categoria bancária, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou na quarta-feira, dia 14, o fim da obrigatoriedade das portas giratórias em agências bancárias na cidade. A mudança da lei, que ainda depende da sanção do prefeito Melo, é avaliada pelo movimento sindical como um retrocesso. Medida flexibiliza a instalação das portas giratórias em agências onde não haja guarda ou circulação de dinheiro em espécie, nos pontos de atendimento, lojas de negócio, e nas áreas de autoatendimento. Esse projeto que é de autoria do vereador Ramiro Rosário, e passou com o placar de 21-11. Base aliada do prefeito aprovou a retirada das portas. Jimenez, como é que foi? Foi atropelado a tramitação dessa medida na Câmara? Olá. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos que acompanham esse podcast. Simoni, João Rosito aqui, que estão nesse debate conosco. Olha, foi mais do que atropelado, né? Quem conhece os ritos lá da Câmara, normalmente um projeto ele leva meses, até anos para ser aprovado. Esse projeto ele entrou em junho, e no final de novembro, começo de dezembro, ele já estava aprovado. Normalmente o projeto passa na Comissão de Constituição e Justiça e depois, no mínimo, mais 2 comissões. E um projeto dessa magnitude, normalmente, quando foi aprovada essa lei e outras leis de segurança bancária, como a segurança bancária atinge não só uma categoria toda como a categoria bancária, mas também a população, os clientes, os usuários, quem utiliza as agências bancárias, quem entra nas agências bancárias, ela sempre foi precedida de um longo debate. Chamava as audiências públicas, chamava os sindicatos bancários, sindicatos vigilantes, Brigada Militar, Polícia Federal, Secretaria de Segurança Pública, todos, né, agentes de segurança que lidam com a segurança para fazer o debate sobre o tema. Nesse caso, primeiro, foi em junho de 2022, no meio de uma eleição extremamente polarizada, né? Tanto aqui no estado quanto no país. Tava todo mundo de olho em Leite, Onix, Lula, Bolsonaro e eles nessa, né? Metade dos vereadores de Porto Alegre candidatos a deputado pelos seus partidos. Ou seja, a Câmara meio esvaziada, né, com os debates naturais numa época dessa eleição diminuídos, né? Protocola essa lei, ela passa na CCJ rapidamente e ninguém fala sobre isso. Tanto é que nós, que somos representantes da categoria mais atingida por isso, não fomos comunicados, não sabíamos dessa lei. E, para nossa surpresa,
num acordo lá na Câmara, no final do ano, quando eles fazem aquele acordo para todos os projetos que interessam aos vereadores, sejam Pra votados dar em bloco, aquele ligeirão. sejam votados em bloco antes do final do ano legislativo, logo depois da eleição, no final de novembro, foi para votação isso. Quando nós soubemos, já estava aprovado um projeto que é muito perigoso e que acarreta mudanças prejudiciais na nossa categoria bancária, mas sociedade porto-alegrense. Né? Por que eu digo isso? Primeiro, porque tem contradições no projeto. Primeiro, que o projeto diz que o próprio vereador, eu vi ele em alguns programas justificando que, não, mas só vale essa lei para onde não tem numerário. Só que no projeto diz que onde tem PAE, que é posto de atendimento eletrônico, que é os caixas eletrônicos, também vale. Ou seja, tudo que a agência normalmente tem agência, pode não ter o caixa físico, os bancos estão querendo acabar mesmo o caixa físico, estão jogando os clientes todos para o autoatendimento ou para os meios eletrônicos, mas tem o caixa eletrônico. E o caixa eletrônico tem numerário. Daí a desculpa dos bancos e do próprio vereador é que quem abastece o caixa eletrônico é uma empresa de segurança, de transporte de valores. Sim, mas normalmente os bancários têm acesso, até porque se dá um problema num saque, num depósito, qualquer coisa, o bancário tem que ir lá resolver o problema. Sim, o gerente vai tomar a frente ali da situação. E mesmo que o bancário não tenha, o ladrão não sabe disso, vai achar que o bancário tem, vai botar a arma na cabeça do bancário porque ele abre o caixa eletrônico para tirar o dinheiro. Então tem dinheiro na maioria das agências, então essa é uma contradição da lei. Outro fato que mostra a incoerência dessa lei e a temeridade dela é que os bancários não lidam com dinheiro só físico, né? Hoje, numa agência bancária, o bancário tem acesso ao sistema que ele pode fazer inúmeras transações em dinheiro, né? Tanto é que se tu tem, digamos, milhões na tua conta, tu pode ir lá e pedir para tirar da tua conta corrente e aplicar o teu dinheiro, passar para outra coisa, tu pode transferir, e o bancário tem acesso a isso. A FENABAN, que foi quem encomendou essa lei e nos procurou para tentar que nós encomendássemos, que nós fôssemos junto com eles nas câmaras de vereadores onde tem essas leis, para tentar acabar com essa lei, ela alega que diminuiu os assaltos a banco, por isso que não se justificava mais, mas diminuiu exatamente por causa das portas de segurança, portas giratórias e os detectores de metal. Peraí, a FENABAN convidou aqui o movimento sindical. Sim. Explica para nós. O representante da FENABAN nos procurou, eu estava no comando ainda, reclamando que aqui no Rio Grande do Sul tinha muitas cidades com leis de segurança bancária e que isso dava prejuízo para eles, alegando, porque a FENABAN só pensa no lucro, né, e não na vida das pessoas, que seus concorrentes, como os bancos digitais, financeiras, lotéricas e bancos de cooperativa, não tinham essa obrigatoriedade, e eles tinham esse custo, que a porta giratória era cara, coisa e tal, tinha que ter segurança para controlar, para revistar as pessoas, que eles tinham um custo a mais, e que não se justificava, já que não tinha mais assalto. Nós sempre mas não pode, só não tem assalto por causa da porta giratória, porque na década de 80 e 90, antes da lei, toda hora entrava bandidos armados e botava a arma na cabeça de todo mundo e assaltava um banco, saiu com os malotes na mão. Sim. Parou isso com a porta, porque não tem como entrar armado mais nas agências. Por isso que diminuiu. Se tu abrir essa porteira, vai voltar a ter aquele assalto antigo. Hoje, o assalto a banco, ele tem que ser muito preparado, tem que ser uma quadrilha muito especializada, Sim. porque não tem como entrar armado. Então, começou a ter sequestro de gerentes. E até mudou, né? Antes era um assalto muito mais nos grandes centros, hoje tem muito assalto a banco que acontece em interior. Inclusive em cidades que não tem essa lei. Girou para cidades que não tem essa lei. Em Porto Alegre dificilmente tem, exatamente por causa disso. Então nós dissemos para ele que não, de jeito nenhum. E ele na época disse para nós, então a FENABAN vai procurar as câmaras de vereadores das cidades que tem essa lei, vai procurar os prefeitos e vai tentar reverter a lei. Então, por isso que a gente disse que essa lei foi uma encomenda da poderosa FENABAN. Infelizmente, a maioria dos vereadores de Porto Alegre aprovaram a toca de caixa, sem debater com a sociedade, porque é uma lei que vai alterar a vida das pessoas, tinha que ter, como eu disse, uma audiência pública, chamar todos os interessados, ter feito debate, porque eu tenho certeza que se nós... Do jeito que sempre acontece, né? Como sempre o que deveria acontecer. E nos temas importantes. Tenho certeza que se nós soubéssemos disso antes, tivéssemos procurado vereador por vereador, esse placar não teria sido 21-11. Muitos vereadores teriam votado para manter as portas giratórias contra esse projeto. Tanto é que temos exemplo hoje, né? Isso, hoje pela manhã... Estamos gravando esse programa aqui na quarta-feira. Hoje pela manhã, nós visitamos o ex-vereador Cacá Dávila, hoje deputado estadual,
que é do mesmo partido do vereador Ramiro do Rosário, que votou a favor da lei, e ele disse para nós, inclusive gravou um vídeo que vai estar nas nossas redes, que ele se arrepende de ter votado, porque ele votou sem conhecer a lei, porque foi uma orientação do partido, ele perguntou se não tinha problema nenhum, disseram que não tinha problema nenhum, ele votou. Quando os bancários começaram a cobrar dele nas redes sociais o que ele fez, ele foi se aprofundar e se arrependeu. E hoje ele fez um vídeo dizendo que é contra, pedindo inclusive para o prefeito Melo vetar essa lei, e ele disse que se pudesse votar novamente, votaria contra. Então isso prova que se nós tivéssemos tempo de debater, de botar os argumentos por que nós somos contra e o que essa lei causaria, a maioria dos vereadores que votaram a favor da lei não teriam votado e essa lei não teria sido aprovada. Então esse é o debate. A Câmara fez a toca de caixa, uma lei que prejudica a categoria bancária, prejudica a população de Porto Alegre, e a lei da insegurança bancária, não da segurança bancária, é o contrário. Então nós temos que agora cobrar a reversão disso, né? E o próximo passo, logicamente, é pedir para o prefeito Melo vetar essa lei, para a gente retomar esse debate, e daí, né, com todos os interessados. Essa é a expectativa. O tema realmente está muito quente, como o Gimenez apontou. Hoje teve essa movimentação aí do Cacá Dávila, que era, na ocasião, um dos vereadores que votou a favor. E justamente por isso, eu quero passar a bola para a Simoni, para ela dizer assim, qual a expectativa, né? A gente tem uma outra notícia, que é de 9 de fevereiro, mais recente, no nosso site, sindibancários.org.br, que o prefeito Melo, do MDB, vai receber o sindicato para discutir esse PL, que a gente vem chamando de PL da insegurança bancária. E então vai acontecer na sexta-feira. Simoni, qual a expectativa nesse diálogo com o prefeito Melo? Então, quero saudar a todos. A expectativa é que ele vete, né? Em primeiro lugar, que ele vete essa lei. Por quê? Porque é óbvio que ela retira a possibilidade de segurança da população, né, que visita os bancos, do funcionário que está dentro do banco. E é óbvio que os vereadores que votaram essa lei, na grande maioria, nem sabiam no que estavam votando. Porque foi tudo muito a toque de caixa, como falou o Gimenez, né? Foram naquela da orientação de bancada, exatamente, né? Aquela coisa de bancada, aquela coisa de financiamento de campanha. É toda aquela coisa que a gente conhece, né? Como funciona. E brincando, eu acho que a vida do trabalhador e a vida da população, né, vale muito mais do que tudo isso. Então a gente tem que tocar a consciência do nosso prefeito, né, para que ele perceba o grande erro. Eu tenho certeza que ele, quando sai para a rua, quando volta para sua casa, ele se preocupa com a segurança dele e em voltar para os seus familiares. Eu acho que toda a população procura isso, né? Sair em cada lugar que está, principalmente nos bancos, que são extremamente visados, ter a segurança de uma porta giratória. E a gente conta muito com essa capacidade de diálogo do prefeito, né? Que é uma figura mais de centro, né? Eventualmente ele vai um pouco mais para a direita, mas é uma figura que, na sua trajetória, assim, até homenagem ao Che Guevara já fez, então é um sujeito que dá para dialogar, eu acho, né? Eu acredito, a gente está acreditando nessa sensibilidade, nessa sabedoria de vetar essa lei, né? Porque é impossível conviver com uma lei que prejudique a população. Tá certo. Agora, por falar em lei, vamos falar um pouquinho com João Rosito, o homem que está aqui representando a lei, a Constituição, o regramento. Rosito, essa lei municipal, ela surge numa brecha, né? Primeiro que a gente não tem uma lei federal sobre o assunto, né? Ela nunca avançou, falta uma lei federal que obrigue as instituições bancárias a adotar as portas giratórias. Olá, Caio, olá, Gimenez, olá, Simoni, a todos que nos acompanham. Eu não diria que ela surge na brecha, ela surge da luta dos trabalhadores bancários dos anos 90 e da história desse próprio sindicato que sempre trouxe essa temática à frente. E não existe direito posto nem concedido, né? Existe direito reivindicado e forjado na luta, né, Gimenez e Simoni? Isso a gente vive no sindicato todos os dias atendendo os trabalhadores e as trabalhadoras bancárias e aprendendo com quem está na luta sindical. Então, esta lei municipal de 94, ela é resultado da mobilização
dos trabalhadores e das entidades sindicais, mas sobretudo o protagonismo do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, fazendo frente a um problema que na década dos anos 90, o Gimenez pode aí contar, né, historicizar isso pra gente, porque viveu isso, né, na frente das agências. Daqui a pouquinho vamos ter um momento recordar a viver. A vulnerabilidade com que os trabalhadores e as trabalhadoras bancárias estavam expostos. A gente tem uma lei dos anos 80, a Lei 7.102, que ela dá parâmetros, estándares de segurança bancária. Ela prevê alguns elementos necessários, como vigilante, alarme, e ela dá uma margem de liberdade, elenca alguns elementos tecnológicos para compor esse plano de segurança, porque ela condiciona o funcionamento de todo e qualquer estabelecimento bancário e financeiro à existência de um plano de segurança aprovado pela Polícia Federal. Essa lei é dos anos 80, eu acho que os novos tempos, a nova conjuntura, seja a modernidade, né, tanto as transformações do sistema financeiro como as novas tecnologias, como a partir de como os novos delitos financeiros, bancários são postos a partir da nova tecnologia e as mudanças mesmo do mercado de trabalho, a gente tem que construir, né, Gimenez e Simoni, essa demanda de um novo marco legal de segurança bancária e de segurança do trabalhador. Né? Então ela é uma lei dos anos 80, ela é importante, né? A gente não pode dizer que ela não é importante, mas ela deixa esse flanco, né? Essa margem de possibilidades das empresas, enfim, de alguma forma traz segurança, mas também faz um favor para o capital na medida em que deixa uma margem de liberalidade ali para se escolher quais os instrumentos de equipamento de segurança vão ser utilizados. E Porto Alegre conseguiu avançar num momento histórico em que os assaltos a banco, a mão armada, enfim, eram muito, muito comuns, reiterados e colocavam a vida dos trabalhadores literalmente em risco. Essa lei aqui municipal é do tempo do Tarso, prefeito? É isso? Exatamente, é de 94. Era uma lei sancionada pelo prefeito Tarso Genro. Isso, só para nós situar, legal. E a porta de segurança, ela se mostrou o elemento mais... A porta de individualidade de segurança, que em Porto Alegre tomou, né, ou no sistema giratório ou no sistema de eclusas, mas em Porto Alegre ela foi instalada como a chamada porta giratória, e ela efetivamente conseguiu restringir, porque é um impedimento físico, né, um equipamento de impedimento de identificação da portabilidade de arma de fogo e de acesso às agências. Então, eu acho que aqui eu delimitaria nessa questão legal, primeiro reconhecer que a lei de Porto Alegre ela é fruto tal qual existente ainda, porque o PL 244 não foi sancionado, ela é fruto da luta dos trabalhadores bancários e do protagonismo desta entidade sindical, que, enfim, conseguiu, no seu marco municipal, trazer mais uma garantia para o trabalhador, que é exatamente o sistema de segurança individualizado. E é aquele negócio, né? 90 anos aqui, sindicatos não são 90 dias. É mais um episódio dessa história. E acho que o desafio é fazer frente a esse retrocesso, exatamente a tramitação desse processo causa muitas estupefações. Uma delas é o pouco apreço pela esta capital que já foi a capital da democracia participativa, uma Câmara de Vereadores que vira as costas, né, Gimenez, para a sua população, não faz uma audiência pública, não discute, seja com os setores econômicos ou com os setores dos trabalhadores, então não honra, né, a sua tradição democrática. Isso é um verdadeiro absurdo, não traz os atores. Eu acho que aqui a gente tem muitos problemas dessa lei. E essa lei, inclusive, tem o problema do desapreço à democracia, o que faz com que ela tenha menos legitimidade política e social, porque não é uma lei construída a partir do diálogo com os atores envolvidos. E nós, para finalizar esse tema e para também não ficar muito num preciosismo jurídico, nós entendemos da assessoria jurídica do Sindicato dos Bancários que esta lei, ainda que sancionada, ela está maculada pela inconstitucionalidade, porque ela é uma lei que retira proteção dos trabalhadores, que no artigo 7º, inciso 22 da Constituição, no rol dos direitos dos trabalhadores, dá o direito à mitigação dos riscos inerentes ao trabalho prestado, por meio da edição de normas de saúde, segurança, higiene. Isso é uma lei, isso é uma norma constitucional que destina aos legisladores, a edição de normas de proteção. E neste caso, no município de Porto Alegre, lá em 94, os legisladores e o executivo cumpriram esse papel ao, aprovarem e essa lei ser sancionada.
E também a gente tem um standard, um entendimento de interpretação constitucional, e encerro por aqui, que é a vedação ao retrocesso, né? Que os documentos da OIT, os documentos de direitos humanos que o Brasil reconhece internacionalmente, eles têm um princípio, né, orientador da interpretação das normas, que é a vedação ao retrocesso. Quando uma determinada conquista social ou jurídica de proteção ao trabalhador ela é alcançada, há uma impossibilidade de retroceder. Isso chama-se princípio da vedação ao retrocesso social, que é reconhecido pelo Supremo como um integrante do bloco de constitucionalidade. E nós não gostaríamos, né, Simone e Gimenez, de ir até o Supremo. Né? Achamos que esse é um debate para ser feito na municipalidade. E acreditamos que vai ser feita a possibilidade de diálogo com o presidente. Mas não quer dizer que não se tivermos de ir, iremos ao Supremo, porque acreditamos que é uma lei... Se queres paz, te prepara para a guerra, né? Temos absolutamente certeza de que é uma lei inconstitucional, que viola o direito do trabalhador ao ambiente de trabalho seguro, a mitigação dos riscos inerentes ao trabalho desempenhado, e que, por isso, enfim, ela é passível de impugnação perante o Supremo Tribunal Federal. Rosito, só uma coisinha mais que eu queria te perguntar, assim, que a gente tem aqui, que temos essa lei municipal de Porto Alegre do meados dos anos 90, período do prefeito Tarso Genro, mas aqui, pelo menos na pesquisa que a gente fez para elaborar o roteiro desse programa, é citada uma lei estadual de 2018 que abriu uma brecha para que esta lei municipal de Porto Alegre fosse questionada pelos bancos. Como é que fica esta nova lei, né, do Ramiro Rosário em relação a essa lei estadual de 2018? Nas matérias, o Supremo reconhece que nas matérias de interesse local é competência legislativa do município. E a gente tem uma série de matérias que foram reguladas pelo município, entre elas a fila bancária, não é mesmo, Gimenez? O período de fila bancária, outras regras especificamente. Então, é competência do município, isso fica claro para o Supremo que é a competência do município. As questões também de horário de atendimento bancário, existe ali uma correlação entre o Banco Central e o que o município pode vir a determinar. Então, nesse caso, são as leis municipais as que têm a responsabilidade de regrar a matéria. Tá certo. E só para fechar o nosso bloquinho jurídico, mas daí com o Gimenez, que por ter sido vereador ali por algum tempo, ele sabe como é que foi a tramitação de uma lei do saudoso, Gimenez lembra bem dele, Tarciso Flecha Negra, sobre a saidinha de bancos. Essa lei, Gimenez, por que não avançou? Por que não entrou em vigor? Né? Por que não pegou? Olha, por falta de interesse das últimas administrações de Porto Alegre. E é bom citar um fato, né? Essa lei do Tarciso Flecha Negra, ela teve uma vantagem. Todo esse trâmite que eu disse que a lei do Ramiro Rosário não teve, de debater com a sociedade, a do Tarciso Flecha Negra teve. Só para dar informação, lei número 11.188 de 2012, do ex-vereador Tarciso Flecha Negra, do PSD. Eu me lembro, eu estava no sindicato, e eles nos chamaram, o Tarcísio nos chamou, eu gravei até programa na TV Câmara, debate, nós fizemos uma audiência pública, onde foi chamada a Brigada Militar, né, que tem a ver com a segurança pública, Polícia Federal, Secretaria de Segurança, e todos falaram de dados e falaram da importância dessa lei, porque na época estava tendo muito assalto, aquela saidinha de banco, que um criminoso fica na sala de autoatendimento, vendo o que as pessoas fazem no caixa eletrônico, se sacam, e avisa para outros lá fora, a pessoa que sacou, que saiu com dinheiro, e a pessoa é assaltada ali no. Então, essa lei dos biombos, ela colocaria um biombo, tanto no caixa eletrônico quanto no caixa dentro da agência, para que as pessoas não vissem o que o cliente do banco foi fazer, se ele foi sacar, se ele foi só pagar, se ele foi se ele foi pegar um extrato, o que ele foi fazer, e para coibir esse tipo de crime. Só que foi uma lei bem debatida, né? Nós participamos de vários eventos lá para fazer. A lei foi aprovada depois de todo esse debate, foi aprovada, foi sancionada, mas infelizmente até hoje, nenhuma administração, nem na época do Fortunati, depois do Marquesan e agora do Melo, nenhum prefeito regulamentou. Ela está aprovada, sancionada, ela é importante,
e ninguém regulamentou. Agora, quando eu assumi, como o Caio citou, num período ali na Câmara dos Vereadores, em maio do ano passado, eu fiz um pedido de providência para que a prefeitura regulamente essa lei que está aprovada, porque nós queremos mais segurança, e o PL L244 traz a insegurança bancária, o que nós estamos lutando é por mais segurança. Então, mesmo essa lei estando parada lá, porque o autor já faleceu, mas é uma lei aprovada, sancionada, então nós queremos que ela, em vez de tirar as portas giratórias, queremos que aumente a segurança nos bancos, esse é o nosso interesse. Então, e queremos que todas as leis sejam feitas dessa forma, debatida com a sociedade. Ela foi aprovada, foi debatida com a sociedade. Infelizmente, a prefeitura, por causa provavelmente de uma pressão da FENABAN, que a FENABAN quer diminuir seus custos, e daí teria que botar um biombo, que para eles, todos os bancos Convenhamos, né? Os bancos todos lucraram mais de 20 bilhões. Agora, no ano passado. Biombo para eles é troco de pinga. Biombo para eles é troco, como porta giratória é troco de pinga. E eles reclamam do custo e provavelmente pressionaram a prefeitura, e a prefeitura até hoje não regulamentou. Isso é uma vergonha. Uma outra coisa que a gente pode cobrar do Melo também nessa audiência, que não só vete essa lei, mas regulamente a outra lei, né? Porque nós temos que aumentar a segurança nos bancos. As agências bancárias são muito visadas, né? O sistema financeiro é muito visado. E o cliente, essa lei não é mais só para o bancário, essa do biombo, ela favorece principalmente ao cliente, porque ele está ali, está exposto. Todo mundo sabe que no autoatendimento lotado, sempre fica gente ali que tu não sabe o que está fazendo. O que eles ficam fazendo? Eles ficam olhando o que o cliente está fazendo. Se ele está sacando o seu INSS, se ele está sacando uma grande quantia, e avisam lá fora e o cara é assaltado logo, sai da agência bancária. Essa famosa saidinha de banco, que essa lei visava, digamos, diminuir a incidência ou acabar com a incidência. Tem um exemplo, gente, em João Pessoa, na Paraíba, o único lugar que essa lei foi regulamentada, a lei da saidinha bancária, dos biombos. No mesmo molde, mais ou menos, dessa do Tarcísio. As estatísticas lá que diminuiu em 99% os crimes de saidinha bancária lá, depois de que a lei foi implementada em João Pessoa. Então, super importante. Isso prova de que a lei é eficiente, e esses dados estavam no debate, né? Então, porque teve debate para essa lei, diferente dessa que não teve debate. Então, acho que é importante esses dados para a população ver como é importante ter leis que garantam a segurança e não leis que retirem a segurança para aumentar o lucro dos banqueiros. Sim. E recapitulando, desde que, infelizmente, aconteceu a aprovação desse PL, sindicato aqui mobilizado, tivemos protesto ali na frente do Paço Municipal, Veta Melo, né, que foi notícia no nosso site ali em 22 de dezembro do ano passado, em frente à prefeitura, bancários e bancários protestaram contra esse PL que retira as portas giratórias, e um pouco depois, alguns dias depois, já em 2023, 11 de janeiro de 2023, Sindibancários busca apoio da Polícia Civil contra a PL que desobriga portas giratórias em agência. Encontro com autoridades de segurança pública ocorreu nesta quarta, no DEIC. Jimenez, tu dos que estão aqui nesta mesa, esteve presente nesse encontro com a Polícia Civil. Como é que foi a receptividade? Eles encararam o nosso pleito como algo justo? Como é que aconteceu isso lá no DEIC? Então, foi bem interessante o debate, porque nós estamos tentando fazer o que o vereador que propôs a lei não fez. Discutir conversar com todo mundo, né? Conversar com todo mundo, né? Porque quem acompanha aqui, nós até o governo Sartori, daí parou, nós tínhamos um grupo de discussão de segurança bancária, que reunia mensalmente, às vezes de 3 em 3 meses, que era formado por representantes dos sindibancários, dos sindicatos vigilantes, Secretaria de Segurança Pública, Brigada Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e era organizado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque sempre teve muito assalto a banco, então foi formado um grupo específico para discutir ações nessa área. E nesse grupo se discutia as estatísticas, tudo. Então nós procuramos eles exatamente para conversar com eles qual era a visão deles sobre isso. E eles concordaram conosco que as estatísticas, para eles que trabalham com a segurança, provam que se diminuiu, como a FENABAN diz, que não precisa mais ter portas giratórias porque diminuiu a incidência de assaltos à mão armada nos bancos, diminuiu porque tem as portas giratórias. Eles mesmo, pegando os dados deles lá, acabou praticamente o assalto à mão armada porque as pessoas não podem mais entrar.
né? Então, eles concordaram conosco, só que disseram que não foram chamados. Se eles tivessem sido chamados para o debate, eles iam dar a visão deles de que para a segurança pública, quanto mais leis e quanto mais equipamentos de segurança as agências bancárias tiverem, melhor. Sim, é melhor prevenir do que remediar. Sim, sempre. Né? Eles, não só porque eles teriam menos trabalho, mas porque a população estaria mais segura. Então foi uma reunião boa, logicamente que eles são só representantes de um setor da polícia, eles não podiam falar em nome do governo do estado, né, dar uma declaração, digamos, pública em nome do governo do estado, mas nos abriram essa discussão e foi bem importante, porque a gente viu que nós estávamos certos, né, que o setor de segurança aqui do estado reconhece que o fim das leis que foram tão batalhadas, como disse o Rosito, que as leis foram conquistadas, elas não caíram do nada, né? Essa lei da porta giratória, primeiro um vereador fez, na época foi contestado, porque diziam que não podia sair do legislativo, tinha que sair do executivo, daí nós conversamos com o governo na época, o governo Tarso, ele fez a lei, foi aprovada, foi sancionada, ou seja, foi fruto da mobilização da categoria, porque era um desastre o assalto a banco, era corriqueiro o assalto à mão armada, então... Isso é importante que o pessoal veja aqui, agentes da segurança pública, pessoas que estão no dia a dia do combate ao crime, estão sendo sensíveis à nossa pauta, né? O Jimenez falou ali que essa questão é antiga e é isso que a gente vai ver aqui, a gente vai colocar aí para você em casa ver um trechinho de um programa Globo Repórter de 1988, em que esse assunto do assaltos a banco é pauta. Roda aí, Fernanda! Nunca houve tanto assalto a banco no país como agora. Mais de 400 assaltos só este ano. Metade deles em São Paulo. A média no primeiro trimestre deste ano é de 3 assaltos a banco por dia só em São Paulo. O Globo Repórter desta noite mostra a audácia cada vez maior dos assaltantes, a eficiência da Delegacia de Roubos a Banco, a única delegacia em todo o Brasil especializada em combater este tipo de crime e o que precisa melhorar na segurança dos bancos. Para vencer esta guerra, os bancos e a polícia se aliam para adotar imediatamente um novo esquema de ação. É um exemplo para todo o país do que deve ser feito para trazer de volta a tranquilidade aos bancos e a toda a população. Aí eu vejo um senhor, ele fala assim, é um assalto, todo mundo deitado aí. Não, eles ameaçaram bastante, só ameaçaram como eles fazem todo assalto. Hoje só viu o barulho, então eu baixei já logo ligando o alarme. Eu disparei o alarme logo. Ele saiu daqui a 120, largou o carro aqui na frente, encostou aqui, o Voyage encostou aqui, ele saiu a 120. Eu vi de lá, gritei na hora. Deve ser assalto que está largando o carro aqui. A cada dia que passa, as pessoas que entram numa agência bancária podem, a qualquer momento, viver uma experiência dramática e, em alguns casos, até mesmo traumatizante, que é estar dentro do banco na hora de um assalto. Por isso é que os bancos estão cada vez mais aperfeiçoando os seus sistemas de segurança, como este, por exemplo, que está acompanhando todos os meus movimentos desde que eu entrei aqui nesta agência. As imagens que vocês acabaram de ver foram gravadas ainda há pouco por um circuito interno de TV. Se eu fosse, por exemplo, um assaltante, a fita que contém estas imagens seria então utilizada pela polícia para tentar identificar as pessoas que participaram desse assalto. Como neste caso do assalto a uma agência na zona norte de São Paulo. Os assaltantes rendem e imobilizam o vigilante logo que entram no banco. A câmera do circuito interno registra a ação dos bandidos desde o início. Em seguida, um dos funcionários é levado até a cabine de segurança. Os assaltantes querem impedir que o vigilante que está dentro da guarita atire. A câmera documenta tudo. Em pouco mais de um minuto, a quadrilha recolhe 2 malotes de dinheiro. Um dos assaltantes, na hora da fuga, resolve também levar um dos vigilantes como refém. O terceiro assaltante, que já se encontrava dentro do banco, sai logo atrás.
No Brasil, nos últimos 2 anos, foram registrados mais de 2.000 assaltos a bancos. Tá aí, então. Uau, essa realidade mudou bastante, hein, Simone? Graças a Deus e às portas de segurança, será? Graças a portas de segurança, né? Essa realidade alterou consideravelmente, né? A gente não... É impossível ver cenas dessas e não entender que foram as portas de segurança o grande marco. Sim, porque ali mostrou a naturalidade que os caras entravam antes. Né? Exatamente. Imagina a insegurança, a população sendo levada de refém, criança. É um absurdo tão grande que a gente não vê, graças a Deus, hoje em dia, por causa das portas de segurança. Sim, mas bang no meio de São Paulo... Imagina, naquela época tinham delegacias especializadas em roubos de bancos. Uma coisa que deixou de existir, né? Então, por quê? Porque as medidas tomadas foram eficientes. Então, é muito importante a gente manter. A gente não pode, como disse o nosso advogado João Rosito, retroceder. Permitir que se retroceda nesse sentido. Imagina, se hoje nós sabemos que em outros locais existem portas de segurança, inclusive na Câmara de Vereadores, né? Tem porta de segurança, nós temos porta de segurança na prefeitura, nós temos porta de segurança no fórum, é porque ela é extremamente necessária. Então, vão deixar o trabalhador bancário e a população, no geral, sem essa proteção? Sim. Não é justificável. Jimenez pegou um pouquinho esse tempo, tem história pra contar, Jimenez? Peguei muito. Eu entrei no Banco Mercantil de São Paulo, ali na Farrapos, em 1987. Eu e meus colegas, durante esse período aí, essa reportagem de 88, nós sofremos 3 assaltos à mão armada, só na minha agência. Como a Farrapos era uma zona, digamos, de fácil saída de Porto Alegre, de rota de fuga que eles chamavam, era uma região muito assaltada. Né? Naquela época assaltava um banco em todo lugar, mas Farrapos era uma das regiões, como a Assis Brasil, porque Farrapos saía para Canoas, saía para Freeway, saía para a Zona Norte, saía para vários lugares. Só a minha agência, que era uma agência pequena, não era uma agência tão visada, foi assaltada 3 vezes. 2 muito traumáticas. Uma, colocaram todos nós, depois de assaltar, dentro do cofre. Aqueles cofres antigos que fechavam, nós sem ar lá, fecharam. A nossa sorte, que tinha a financeira do banco no andar de cima, e o pessoal viu que não tinha mais barulho na agência embaixo, e um colega desceu. Quando ele desceu, ele viu que não tinha ninguém na agência, e daí nós estávamos dentro do cofre, todos fechados, todos os colegas da agência fechados dentro do cofre. Nós podíamos ter morrido sufocados se fosse uma agência que não tivesse um andar acima e com colegas no andar de cima. Daí, logicamente, deu um jeito de abrir o cofre e nós saímos. Outra que prova aquilo ali da facilidade, porque como não tinha porta giratória, não tinha detector de metal, os caras entravam armados. Entraram 2 caras totalmente alterados, provavelmente, né, drogados, alguma coisa assim, tal, gritando, mandaram todo mundo deitar no chão. Uma colega nossa ficou meio paralisada, ela não quis se negar a atender a ordem, mas ficou parada. O cara deu uma porrada na cara dela, deitou ela no chão. Roubaram até os clientes, relógios, tudo, deram coronhada em colega meu, fizeram horrores dentro da gente, porque estavam totalmente alterados. E diziam que nós não tocássemos o alarme, porque eles eram suicidas, e eram mesmo, porque os caras saíram dali, pegaram o dinheiro do caixa, pegaram as coisas dos clientes, bateram em todo mundo, e saíram andando. Eles estavam, pode ver como não era o crime esse mais especializado. Era nóia louco? Eram os loucos, porque como podia entrar armado, entrava em qualquer, como entra no boteco da esquina, entraram ali. Eles saíram o Banco Mercantil de São Paulo, na esquina da São Pedro, da FAB, do lado daquele Banco do Brasil ali, eles saíram pela São Pedro e foram a pé, a polícia foi atrás deles. Eles entraram na Ferramentas Gerais, lá na esquina da Voluntários. Quando a polícia chegou, eles pegaram funcionários da Ferramentas Gerais de refém. Eles morreram os 2 bandidos, atiram com a polícia, e morreu funcionários da Ferramentas Gerais. Foi uma tragédia. Isso acontecia seguido. Teve um Banrisul, que uma colega aqui do sindicato trabalhou lá na Minuano, lá no Sarandi, que a escada ficou toda
sangue, porque um funcionário levou um tiro na ponta da escada e caiu assim, a escada ficou semanas depois para ser limpada, porque não saía o sangue. Então eram horrores, essa estatística era assim, era todos... Ali na FAPES a gente tinha uma brincadeira, que não era uma brincadeira, era um temor, que tinha muitos bancos naquela época. Essa eu comentei aqui, conta aí. Tinha muitos bancos naquela época, né? Não tinha essa concentração que hoje só tem praticamente Itaú, Banco Santander e Bradesco, e bancos privados da época, tinha tudo que é Banco Nacional, Real, Mercantil São Paulo, Mercantil do Brasil, Unibanco, Itaú. Era muitos bancos ali na região, HSBC, e o pessoal meio que brincava qual seria assaltado naquela semana, porque toda semana um banco da nossa região, uma agência da nossa região, era assaltada. Então era um horror. Foi por isso que teve essa mobilização. Nós fazíamos passeata, os bancários com vela de noite. Nossa, que coisa triste. De luto, porque morriam bancários, que nem População. ali. População morria dentro da agência por causa dos assaltos. E por isso que essas leis, tanto a da porta de giratória com detector metais, como a que veio das câmeras de vídeo, porque aqui em Porto Alegre, câmera de vídeo também é lei. E todas essas leis vieram no bojo dessas mobilizações e desse absurdo que era assalto a banco, né? Um tema que era discutido pela sociedade. Então, o legislativo e tanto o executivo não tiveram como se negar a fazer a lei, aprovar. E a FENABAN, você vê como a FENABAN nunca se importou com a vida das pessoas, a FENABAN entrou na justiça contra a lei, alegando que quem tinha que legislar sobre segurança bancária era o Banco Central e a Polícia Federal. E daí que deu essa decisão do Supremo, que o Rosito citou, de que não, para questões de interesses locais, de interesses municipais, o município podia legislar. E por isso que a lei demorou para ser implantada. Foi sancionada em 94 e ficou judicializada durante muito tempo. Por isso que a década de 90 continuou muito assalto a banco. Eu não me lembro bem o período, mas eu acho que só nos anos 2000 ela foi, de fato, depois de todas as contestações judiciais da FENABAN, a lei foi... O Supremo deu a legalidade do município, o direito do município legislar, e essa lei daí foi obrigatória e os bancos tiveram prazo para implantar as portas giratórias. E daí, a estatística, assim, 90% mais no início já diminuiu, porque os bandidos não conseguiam mais entrar armados. Aí tinham que inventar novas formas, daí tinham que ser muito especializados para assaltar um banco. O que é hoje, não quer dizer que não aconteça assalto ao banco, mas são de formas muito mais, digamos, elaboradas, né? Esse aí que tu falou dos caras da Ferramentas Gerais já não acontece hoje. Não, o cara não entra mais armado. Antes era assim, o cara tava meio chapado, com uma arma na mão. Sim. Olhava um banco, eu vou entrar ali e vou pegar o dinheiro. Como faz hoje, quando faz hoje em qualquer estabelecimento, né? Só que isso não podia, hoje isso não pode mais no banco. Sim. E fora a questão das armas, tem outra coisa. Vocês viram a Simonia da Caixa? Há pouco tempo, uma colega da Caixa foi agredida aqui no alto atendimento. Sim. Você sabe que normalmente tem pessoas que não entendem que o bancário é só o bancário. Que o dono é um banqueiro, as leis e as regras são impostas e o bancário tem que cumprir. Tem gente que chega desgostoso com o banco porque está pagando uma taxa de juros muito alta ou porque está devendo alguma coisa e agride o bancário. Hoje, ele não pode entrar armado, tem vigilante que ajuda a proteger o bancário. A maioria dos bancos querem acabar com a porta giratória e com os vigilantes. E daí imagine, o bancário vai estar lá. Agora, o governo Bolsonaro liberou arma para todo mundo, a maioria das pessoas estão armadas, vai entrar um maluco lá, mesmo que não seja para assaltar, mas nervoso, reclamando alguma coisa do banco, o bancário não vai poder atender ele vai botar a arma na cabeça, pode acabar de matar o bancário. Muito, muito importante que tu traz, Jimenez, que é a proliferação do posse de arma, né? A flexibilização, inclusive, que agora está sendo revista, retirada a matéria de atribuição do Exército passado para a Polícia Federal novamente, para tentar restringir, né, fazer um novo censo das leis, das armas que foram disponibilizadas, e exatamente isso, são armas que talvez tenham entrado em circulação legais, mas que aí, né, começa-se um mercado, né, extraoficial, um mercado nebuloso, paralelo de armas, não é mesmo? E aí não é um bom momento, sobretudo agora, para se retirar esse tipo de equipamento de segurança que visa justamente a coibir a entrada. E além de fato coibir, além de ter a entrada barrada concretamente, eu acho que tem que também se reconhecer que a instalação dos equipamentos tem o poder de dissuasão, né? Enfim, se torna mostra que é tão difícil
que tem uma dissuasão do projeto, né? O projeto criminoso não chega a ser implementado porque fica claramente demonstrado que... A dificuldade. O malandro vê, pô, não, isso daqui é pra criminoso mais graduado que eu. Não, daí ele já vai pra outra intenção. Mas bem legal esses relatos do Ximenes, importante, sobretudo as pessoas que ainda estão favoráveis, projetos políticos que ouçam. Isso era uma realidade cotidiana a todo momento. E agora a gente vai exibir também um outro trechinho de vídeo, mas mostrando de novidades também no mundo do crime que estão acontecendo hoje. Porque, assim, essa lei, quando a gente fala, ela tem uma restrição a agências que contem com grande volume em dinheiro em espécie. Estas continuariam obrigadas a ter a porta giratória. Mas as que não possuem grande volume em dinheiro em espécie não teriam. O argumento da lei é de que, por não contar com isso, não seriam alvo dos ataques de criminosos. Mas agora a gente vai mostrar um vídeo recente da TV Record de São Paulo, de 20 de outubro de 2022, que mostra o contrário, mostra que continuam vulneráveis. Roda para nós, Fernanda, por favor. Reportagem que acaba de chegar: pelo menos 7 criminosos armados invadiram um banco aqui em São Paulo, roubaram 4 milhões de reais. É um dos principais assuntos da semana. Eles estavam todos bem vestidos, de roupa social. Os bandidos entraram na agência, no Parque do Chaves, zona norte de São Paulo, fizeram a gerente refém. E aí você pensa que eles vão sair com os malotes de dinheiro? Nada disso. A gerente é obrigada a transferir o dinheiro para várias contas, 30 contas diferentes. Olha, agora você vai mandar esse valor dessa conta para essa conta. Quer dizer, eles tinham informações privilegiadas. Um dos suspeitos já foi preso. E é aí que a polícia vai começar a desmoronar esse castelo montado dentro dessa agência bancária. Fabiola Correia tem as informações, reportagem inédita. Fecha lá, Marcião, telão do Gotinão, balança! Nenhum tiro disparado. 4 milhões de reais roubados. Uma quadrilha de pelo menos 7 integrantes. Todos bem vestidos, de roupas sociais. Rápidos. Organizados, procurados pela polícia. Um dos suspeitos já foi preso. Ainda não foi revelada a participação dele no crime. A expectativa dos investigadores é de que ele ajude a identificar os outros assaltantes que pararam a cidade de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos entraram na agência bancária armados. Vários funcionários foram rendidos. Entre eles, a gerente, que foi obrigada a fazer diversas transferências para 30 contas diferentes. Enquanto isso, parte da quadrilha acompanhava a ação de fora da agência e se comunicava com os comparsas por videochamada. Então tá, né, pessoal? Ó, o crime, a tecnologia também chegou ao crime. Hein, Ximenes? O projeto, ele visa lugares que não movimentem mais grande quantidade de dinheiro em espécie, mas esse vídeo que a gente acabou de ver mostra que hoje tem novas modalidades de assalto a banco também. É isso que nós estamos dizendo. Primeiro que o projeto, como eu disse, é incoerente. Diz que não tem, mas libera os caixas eletrônicos que tem grande volume de dinheiro em espécie. Então, já tem uma incoerência no projeto, né, uma divergência que eles dizem que não tem, mas libera o caixa eletrônico na agência e o caixa eletrônico tem dinheiro. Né? E esse outro, esse é o que nós estamos falando. Mesmo que seja aquelas que alguns bancos estavam querendo criar uma tal de loja de atendimento, né? Sim. Chamar de loja ou ponto de atendimento. É o que o marketing deles mais quer. Que seria o lugar sem caixa eletrônico, sem nada, sem porta de segurança, sem nada, com um bancário só para atender o cliente e vender produtos. Esses bancários teriam um computador, que nem essa gerente, com acesso às contas dos clientes. Exatamente. Então, mesmo nesse local, sem dinheiro em espécie e sem caixa eletrônico, que é o caso que o Caio está citando, esse crime aconteceria. Por quê? Porque pelos projetos dos bancos, essas tal de loja de atendimento, e cada banco chama de um nome, outro chama de unidade de atendimento, cada um chama de uma coisa, não teria nem vigilante. Ou seja, o bancário estaria ali sozinho para atender e vender produtos. Só que com acesso às contas dos clientes no seu sistema. Imagine isso que aconteceu em São Paulo, né? Agora, outubro, novembro, que estava ali a reportagem, vai acontecer seguido, porque o cara vai entrar armado,
vai chegar no bancário ou nos bancários, pode chegar até em mais de um, e obrigá-los a fazer transferências. Pix, que já cai na hora. Transferências, o que quiserem para as contas já chegam organizadas, já para as contas organizadas, e vão ter. E o que o bancário vai fazer? Não tem segurança nenhuma. E mais, podem roubar inclusive os pertences dos bancários, porque sem vigilante, sem nada, o bancário também vai ser uma vítima do assalto, né? E o cliente que tiver na agência também vai ser uma vítima desse assalto à mão armada. Portanto, essa lei, quando o Ramiro fez e não chamou ninguém, ele não escutou tudo isso que nós estamos falando. Duvido. Como eu disse, hoje nós falamos com um ex-vereador que já mudou de posição. Duvido que os vereadores vissem, se nós tivéssemos tempo de debater, levasse esses vídeos lá para a Câmara de Vereadores, conversasse, discutisse, eu tenho certeza que a maioria dos vereadores votaria contra. Por isso que nós achamos que o prefeito Melo tem que vetar essa lei. Porque por mais que toda a base aliada do prefeito tenha votado na lei, tá claro que votou sem discussão, sem conhecer o que estava votando. Então, se o Melo sancionar essa lei, ele vai estar sujando as mãos dele de sangue também, como os vereadores que aprovaram essa lei. Porque se começar a ter novamente um surto de assaltos a bancos e bancários forem agredidos, esperamos que não, mas venham a ter ferimentos mais graves ou qualquer coisa, forem cometidas violências dentro das agências bancárias e clientes, quem aprovou essa lei vai ser responsável, porque Exatamente. A lei existia, ela coibia isso, e nós estamos abrindo a porteira para o crime. Para quê? Para aumentar o lucro dos banqueiros, que não estão nem aí com a vida dos bancários, dos clientes, estão querendo só aumentar o seu lucro e por isso estão pressionando para isso. Então, eu acho que é esse o tema. Nós temos que, a bancariada toda tem que cobrar do prefeito, que é o prefeito de todos que moram em Porto Alegre, cobrar dos vereadores para que, primeiro, que o Melo vete, que o veto não seja derrubado e que essa lei seja não seja aprovada, e que, se quiserem, que vamos discutir novamente esse tema. Mas daí discutir com toda a sociedade. Nós, do Cid Bancário, estamos preparados para discutir esse tema com toda a sociedade. E daí, Gimenez, só para pontuar mais uma questãozinha, o nosso debate já vai se encaminhando para o final, para a parte final. Assim, alguém pode alegar, não, mas foi uma transferência, então dá para cancelar uma transferência, dá para voltar o dinheiro para o banco, não. Mas e a vida? E o trauma psicológico de quem teve uma arma apontada para a cabeça, de quem foi feito de refém? Ninguém vai considerar isso? Pô, pera aí um pouquinho, né? Eu acho ainda que as vidas valem mais do que dinheiro. Mas assim... Só uma coisa, diga. Cara, isso acontece. Porque eu sofri assalto e sei. Teve gente... Nós temos um exemplo de uma colega do Bradesco, de Canoas, que ela foi assaltada 3 ou 4 vezes na agência. Ela pegou uma síndrome de pânico tão grande que faz tempo agora que eu não vejo. Era Silvana o nome da colega. Mas ela ficou anos sem sair de casa. Ela chegou a atrofiar os membros do corpo. Ela era atendida aqui pelo nosso departamento de saúde, pelo nosso jurídico do sindicato. Ela ficou afastada pelo INSS até aposentarem ela por invalidez. Uma guria nova, cheia de vida, uma pessoa alegre. Era uma pessoa que todo mundo gostava no banco. Ela ficou tão traumatizada dos assaltos que ela teve uma síndrome de pânico que ela não conseguia mais sair de casa. A mãe dela tinha que vir aqui no sindicato encaminhar as questões dela na saúde, porque ela ficou... Eu mesmo, que num desses assaltos, que foi perto do meio-dia, nós todos ficamos assim, mas daí chamamos o sindicato, foi o sindicato lá, a polícia, a gente ficou naquela agitação, parecia que não tinha acontecido nada. Lá pelas 4 da tarde, quando eu consegui almoçar, eu parei, daí eu acho que veio a coisa, eu comecei a tremer na mesa, não conseguia nem comer, comecei a tremer. O abalo que te dá, então o Caio tem toda a razão. Não é só a questão financeira, é o abalo psicológico que os bancários, e o medo. Tem bancário que naquela época não podia ver alguém gritando, falando mais alto, que se jogava no chão. Tem exemplos que a gente teve, relatos aqui no sindicato naquela época, de bancários chegavam e diziam assim, aqui, se algum cliente entrasse falando alto no celular, se jogava no chão. Sim. Porque era o pânico do medo, o trauma que criava isso. Isso pode voltar com essa lei. Agora, diga lá, Simone, diga lá. Não, é exatamente isso. Eu acho que o apelo que a gente tem que fazer é porque está acontecendo uma coisa incrível, né? Aconteceu conosco quando a gente esteve combatendo o projeto Agiliza, né? Que não tirava a porta giratória, mas colocava o
o funcionário a trabalhar fora da porta giratória também com esses acessos todos, né? É esclarecer, porque nessa época, quando a gente foi conversar com o superintendente, houve uma surpresa de, sim, não tinha se dado conta dos acessos, né? Não tinha se dado conta desse perigo que existe, como nesse caso do assalto esse de transferências, né? Então, os vereadores também, em algum momento, não se deram conta. E eu espero que o Melo vete justamente por isso. Porque ele vai vetar esse projeto, porque ele vai perceber o quanto é perigoso não vetar. O quanto o risco da população e tudo que pode acontecer, como tu falou, né, Ximenes? Se amanhã uma pessoa tá sendo assaltada dentro do banco, acontece alguma coisa maior, Melo, ele vai ser o responsável também. Então é muito importante a gente pedir, Melo, veta. Veta Melo, com toda certeza. O pessoal às vezes não se coloca no lugar do criminoso, e daí na parte do criminoso é como cantou Mano Brown, fértil como terra preta é a mente do vilão. O pessoal já tá pensando no crime de amanhã, o crime da semana que vem, do ano que vem, já estão bem mais adiantados do que nós. Vou retomar essa questão que a Simone falou rapidinho agora, de algumas ameaças recentes à segurança bancária, como essa da Caixa do BB aqui, que a gente tem uma notícia de 4 de agosto do ano passado do nosso site, que é o Sindibancários aqui, leva preocupação com a segurança bancária à Superintendência da Polícia Federal. Vulnerabilidade de trabalhadores e clientes em unidades da Caixa do Banco do Brasil motivou reunião. Dirigentes aqui do sindicato e da FETRAF-RS, a federação, reuniram-se na quarta-feira na sede da Superintendência da Polícia Federal, na Avenida Ipiranga, para falar sobre o tema da segurança bancária, motivados por relatos de diminuição de vigilantes e de portas giratórias em agências da Caixa e do Banco do Brasil. Simone, então, esse ataque, tanto na Caixa quanto no Banco do Brasil, e acho que reflete um pouco do pensamento dos bancos como um todo, ele não é de agora. Não é de agora que o pessoal quer retirar a porta, não é um movimento recente. Não, existe uma linha em que os banqueiros estão seguindo, né? Criando projetos como Agiliza, fazendo o que fizeram no Banco do Brasil, e é incrível, né? Algumas eles nos tratam, poderiam dizer que a gente é evidente, mas a gente não é evidente, a gente tem experiência. A gente sabe o que vai acontecer. Nós falamos, quando nós fomos na Polícia Federal, dos riscos que a gente estava correndo, do risco que o trabalhador estava correndo. Né? Antes de acontecer qualquer coisa, a gente disse, vai acontecer, vai ter colega agredido, nós estamos abrindo a guarda, e quanto tempo depois, menos de um mês depois, né, Rosito, a colega foi agredida, quase teve o olho vazado, né, no projeto Agiliza, que teve, acho que aqui no Banrisul, aqui de baixo, aqui também teve pedra sendo arremessada contra vidro, né? E poucos dias depois que a colega foi agredida aqui no Querência, na agência da Caixa, nós tivemos uma tentativa de um cliente que estava meio alterado também com dentro do projeto, foi atendido pelo projeto Agiliza, não ficou satisfeito e tentou entrar no banco armado, e as portas giratórias barraram ele. Então, nós fomos na Polícia Federal, nós tivemos um diálogo lá, até na parte jurídica o Rosito pode colocar alguma coisa do que foi falado lá, até do que eles têm como dever, né? E nós falamos o que ia acontecer, e realmente, infelizmente, aconteceu. Eu acho que temos um debate a enfrentar, né, Ximenes e Simone, que é inclusive a fiscalização que a Polícia Federal faz das agências e dos planos de segurança, né? Talvez agora a gente esteja num contexto para realmente discutir um marco legal de segurança bancária, discutir os critérios dos planos de segurança, discutir os órgãos com atribuição para fiscalização, porque as informações que nós tivemos nessa visita é de que a fiscalização se dava por amostragem, por um simples preenchimento de tabelas, e que a discussão posta é agência ou não é agência para ter o plano de segurança e para ter os itens normatizados na lei federal. E que as próprias
que a própria instituição financeira que avisa para a Polícia Federal, isso é agência, que não é agência, e que, portanto, a Polícia Federal, quando informada de que aquela não é mais uma agência, por isso que eles estão chamando de loja. Exatamente, né? Deixa de fazer a fiscalização. Então, uma falta de coordenação no sentido que demonstra a necessidade de um debate sério, trazer um debate sério envolvendo os representantes da classe trabalhadora, os representantes necessariamente dos bancos, mas sobretudo os entes e os atores políticos e institucionais, para se fazer uma discussão séria e a sério, né? Para não fazer um faz de conta, porque, enfim, e muito bem lembrado que o Jimenez 3, a gente vive um contexto muito difícil, muito complicado, em que nos últimos anos a violência foi exacerbada como uma qualidade, não é? Se colocou a jorro armas em circulação. Então, acho que a gente tem que ter também, prefeito, os vereadores e as vereadoras têm que ter noção da gravidade, né, do momento e da severidade do tema delicado que estão trabalhando. E precisamos dos colegas bancários e bancárias nas ruas e nas redes, né, nessa mobilização por Veta Mello. Com toda certeza. Depois tem que ter responsabilidade agora. Depois não adianta chorar o leite derramado. Aqui da nossa parte, vamos chegando ao fim de mais um E Agora. O recado aqui é Veta Mello, Veta Mello e Veta Mello. Pedindo mais uma vez pro pessoal dar a curtida, inscrever-se no canal, comentar os próximos temas, o que devemos falar aqui no E Agora. E ficar atento, pois sexta-feira tem reunião com o prefeito Mello para tratar disso. Contamos com a sensibilidade do prefeito. Agora eu repasso aqui, estivemos neste programa super especial com João Rosito, advogado, assessor jurídico aqui do Sindibancários, Simone Medeiros, diretora aqui do departamento jurídico do nosso sindicato, e aqui ao meu lado, Everton Jimenez, ex-presidente do Sindibancários e hoje vice-presidente da CUT-RS. Na apresentação, eu, Caio Venâncio, mas ninguém faz nada sozinho. Temos na técnica a Fernanda Hartmann, na coordenação a Aline Adolfs e este foi mais um. E agora, valeu!